Bom dia a todos. Vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade dessa casa, sentindo a espiritualidade dessa casa, calmando os nossos corações, as nossas almas, os nossos anseios. Vamos imaginar hoje, aniversário de Itu, uma imensa luz cobrindo toda a nossa cidade, derramando suas bênçãos sobre todos que aqui habitam, sobre todos que estão aqui hoje. Que essa energia se estenda sobre toda a semana, trazendo paz, sintonia, que consigamos sentir Jesus em nossas vidas. Vamos pedir a Deus que intua hoje o nosso orador que fará a preleção, para que as palavras hoje proferidas façam sentido em nossa alma, em nossas necessidades internas e espirituais. Meu Jesus, obrigado por ter aceitado essa missão de ter vindo ao nosso planeta, trazendo sua luz maravilhosa a todos nós, que elas façam sentido em nosso coração, hoje e sempre. Graças a Jesus, graças a Deus. Gente, bom dia. Então vamos continuar o estudo do livro Mundo Regenerado, de Joana de Ângeles, e hoje o capítulo 14 se chama Com Estoicismo. E aí não dá para estudar esse capítulo sem entender o que é o estoicismo. Então, assim, lá na Grécia Antiga, existia um filósofo chamado Zenão de Cício. Ele viveu em torno de 300 a 264 anos antes de Cristo. Então ele é bem antigo. Coragem, a segunda, temperança, a terceira, justiça e a quarta, sabedoria. Como normalmente a gente já tem dentro da gente um conceito, sobre o que são essas coisas, eu achei interessante trazer, tentar aprofundar um pouco mais no conceito dessas 4 virtudes. Então, o que seria a coragem? A coragem seria a bravura, uma determinação a não sucumbir a algo. Então, diante de um perigo ou de um contexto de vida, a coragem ela nos mantém dentro de uma rota, dentro de um ideal que a minha consciência já sabe que aquilo é o adequado. Para ser o sim, sim e o não, não, que a gente aprende no Evangelho de Jesus. Para viver essa questão, a gente tem que ter posicionamento, e o posicionamento é a coragem. Então, o posicionamento exige bravura, o posicionamento ele exige uma fidelidade aos conceitos e ao conhecimento que a gente já adquiriu. Então, como disse Emmanuel Chico Xavier, o mundo não estaria da forma que está se o bem não fosse omisso. Essa omissão é a ausência da coragem, entende? Ou seja, então dentro da nossa cabeça, ainda de uma forma racional, meio que a gente sabe o que a gente tem que fazer, Só que parece que quando chega a situação da vida que a gente vai pôr em prática, que a gente é testado, é provado, a gente fica vacilante, Ou seja, essa sensação de insegurança, é a fraqueza da nossa coragem. Então, assim, ele pedia para que a gente estivesse atento à questão da coragem. Então, muitas vezes a gente age contra a nossa própria consciência, ou por um hábito, ou por um vício, ou na grande maioria das vezes por medo. Só que a gente não olha muito para essas questões. Então, o medo é o oposto da coragem. Então, primeiro pilar para poder ser estoico é desenvolver e estar atento, consciente sobre a coragem. A segunda é a temperança. A temperança é a capacidade da moderação, do bom senso, do freio. Então, ela freia a paixão, ela freia o impulso, ela freia um desejo humano. Então, a temperança, a gente entende muito, vê muito a temperança quando Paulo de Tarso ele fala, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa percepção de que nem tudo me convém é a temperança em ação. Então, o bom senso, esse equilíbrio, são as formas de compreender essa temperança. Então, como ser humano, a gente tem o nosso livre-arbítrio, Só que junto com essa liberdade vem responsabilidade. E eu sempre me lembro do Homem-Aranha quando eu falo isso aqui, que coisa. Mas assim,
Enfim, a temperança, ela freia o meu comportamento em relação ao outro, né? E freia também o meu impulso em relação a mim mesma, né? Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, um impulso porque eu me senti raivosa e resolvi agredir alguém, porque eu estou me sentindo injustiçada, né? É a temperança que vem e fala, né? Do tipo, olha, cautela, calma, respira, não faz isso é errado, né? Ou seja, ela é um freio para que eu modere esse ímpeto que vem, né? Por quê? Se a gente se deixa levar por todos esses contextos internos, né, desejo, impulso, toda essa coisa não refletida, a gente desenvolve sofrimento. E sofrimento gera dor, né? E vice-versa. Então, por isso que a temperança é a segunda virtude do estoicismo. A terceira, a justiça, né, ela tem que estar associada ao bem comum. Então, seria o equilíbrio, a ordem, né, que gera paz. Então, é a justiça que regula entre o meu desejo pessoal e o que é bom para o todo. Então, entre o eu e o todo tem que ser prioridade, e não o eu, né? Então, a justiça, ela luta diretamente, é a maior, assim, no meu ponto de vista, é o maior antídoto, né, contra o orgulho e contra o egoísmo. Ela me freia, né? Então, assim, eu posso achar que, sei lá, eu vou brigar com a pessoa, eu falo, mas isso não é justo, não é dessa forma que a gente regula a paz, ou o equilíbrio, ou as coisas, entende? Ou seja, eu preciso ter um freio, né? Então, a justiça, ela promove a fraternidade, a paz, a harmonia, o bem-estar, o equilíbrio geral. Porque os interesses pessoais, eles cedem em relação aos interesses do todo, né? Da ordem absoluta. E sentindo essa ordem, a gente sente paz, né? A gente se sente protegido, né? Não é que a gente fala mais assim, a justiça vai ser feita, né? Ou seja, então, é uma sensação de proteção, de amparo. E aí o quarto pilar, então, seria a sabedoria, que está relacionada ao conhecimento, o saber. E não é só o conhecimento de coisas externas, né, de ler livros ou de fazer cursos ou coisas do tipo. É principalmente o conhecimento interno, o autoconhecimento. Então, a sabedoria envolve uma capacidade de compreender os princípios fundamentais da vida, do mundo e de si. Só que assim, não é só um saber, não está no coração, só na cabeça, tem que estar no coração, tem que ter um alinhamento. Então eu devo viver aquilo que eu conheço, né? Então o conhecimento envolve ação, envolve prática, né? Então a sabedoria, ela harmoniza a vivência, né? Ela equilibra, ela traz paz na vivência, nas relações. Então os sábios, né, para a filosofia, são aqueles que vivem o que já aprenderam. Então é mais apenas do que saber, eles sentem o saber com o coração, há sentimento. Uma vez o doutor Inácio, né, um espírito que a gente estuda bastante, ele estava dizendo, né, que a doutrina ou qualquer informação, o evangelho de Jesus, a gente ainda traz de uma forma racionalizada. Aí ele dizia, só vai realmente fazer um sentido se você sentir o evangelho. Então, quando a gente pensa, o Evangelho, Jesus, ele fala sobre o amor, mas o amor não é um pensamento, o amor é um sentimento, né? E uma coisa muito importante para todos eles, todas essas virtudes, como a gente já às vezes a gente lembra e parece que às vezes depois a gente esquece disso, né? Mas assim, todas essas grandes virtudes já fazem parte da gente, já estão na gente. Então a gente desenvolve. Não é uma coisa que a gente vai ter que crescer até chegar a um ponto e aí a gente adquire. Entende? Ou seja, como estava vendo aqui a goiabeira, né? Ou seja, a goiaba está pronta, eu vou lá e pego. Não é assim que funciona. Essas coisas, elas já fazem parte dentro da gente. Então, o sentimento de amor já está na gente. As virtudes já estão na gente. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? E aí, então, a sabedoria, ela é um instrumento que o ser humano usa para ele poder contemplar a verdade, o bem e o belo. Então, quando a gente aprende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for por Ele, a gente entende o quê? Que conhecer os ensinamentos, né, e vivenciar esses ensinamentos nos momentos de crise, a gente consegue praticar, né, ou seja, um comportamento diferente, né? E viver essa realidade nos tornaria sábios. Então, para praticar, precisa sentir.
Sem o sentir, a prática ela fica vazia, fica teatral, que era o que Jesus chamava na época de hipócrita os fariseus, porque eles tinham o comportamento de rezar ao ar livre, fazia aquela coisa e de falar tudo, mas ele falava, que adianta, vocês falam, mas não vivem, vocês não sentem com o coração, isso é hipocrisia, né? Então a sabedoria alinharia a tríade, né, entre conhecimento, sentimento e ação. Você fazer esse movimento seria sabedoria. Então o estoicismo diz que o ser humano deve viver com foco em desenvolver esses 4 pilares. E aí então Zenão falava, viva todo santo dia da tua vida focando nessas coisas. Estou numa fila de mercado, estou sendo justa, estou tendo coragem de me posicionar, estou sendo moderada, né? Ou seja, eu estou vivendo dentro dessa questão do estoicismo, estou no trabalho, estou num trânsito, estou num banco, na escola, em qualquer lugar. Né? Tudo vai depender desses 4 pilares. Né? O que depender do outro não vai te pertencer. Né? E aí você se resigna. Aí já me falaram, mas isso não seria contra a caridade? Não, não seria contra a caridade. Porque a caridade, o que depender de mim na questão de caridade já é minha responsabilidade. Entende? O problema é, eu não posso me envolver e controlar a vida do outro. Né? Eu não posso mudar o mundo. Um exemplo, né? Quando a gente pensa no conflito entre a Israel e Palestina, daqui do Brasil, nesse exato instante, o que nós podemos de fato fazer para mudar o conflito? Nada. Ou seja, o conflito está distante. Mas o que nos cabe, pensando no tema da caridade, qual seria a nossa responsabilidade? A oração. Além da oração, se instruir do porquê que esse conflito está acontecendo, né? O conversar com outras pessoas sobre esse conflito, tentar levar uma consciência de fraternidade, de respeito, de não ficar tomando partido de que um é melhor que o outro, porque são todos seres humanos, ou seja, humanizar, levar com sensibilidade. Isso a gente pode fazer. A gente pode, de repente, né, além dessas trocas de conversas, tentar amenizar, né, os ânimos quando uma pessoa está muito exaltada, né, ou seja, tentar... Então, essas coisas já pertencem à caridade. Agora, mais do que isso, a gente pode olhar ao nosso redor e ver as zonas de conflito e de confronto que existem próximo a gente, para a gente levar esse conhecimento que a gente aprende no Evangelho nessas situações. Isso seria o estoicismo em si, né? Então, Joana de Ângeles, nesse livro, nesse capítulo, ela pede, sejam estoicos. Ela é muito clara, muito categórica nisso. Ela fala assim, que o verdadeiro sentido psicológico na vida terrena é o do encontro com a consciência plena através de uma mente esclarecida e do sentimento harmônico de paz. É isso que ela define muito claro no livro. Então, ela, repetindo, né? Então, você é um espírito. Qual que é o seu objetivo? Você se desenvolver, você evoluir. Como que você faz isso? Você mantendo uma consciência plena, uma atenção, um foco na sua consciência, esclarecendo, levando conhecimento para a sua mente, para você poder sentir paz e viver dessa forma. Então, levar a paz na consciência, levar o conhecimento à tua consciência e viver assim, né, em todos os contextos que a vida te trouxer. E ela fala que existir dessa forma é um grande desafio existencial, porque nós estamos nesse mundo, né, e é só olhar para o nosso lado que a gente vai ver o peso, né, que a gente tem, as realidades ao nosso redor, que a gente, olhando para esse mundo, a gente percebe o quanto que os desejos internos nos afastam desse propósito. Então, aí realmente é uma ideia, né, eu estava escrevendo isso, estava pensando, não é um desejo nenhum de chatear nem magoar ninguém, né, mas apenas contextualizando a nossa realidade, um mundo de provas e expiações. Então, quem são os espíritos que vivem dentro de um mundo de provas e expiações? Né? São aqueles, de acordo com o Evangelho, de acordo com Kardec, né, são aqueles que ainda têm um apego muito grande ao orgulho e ao egoísmo. Essa é a nossa realidade, né? A gente é pequenininho, né? Então, qual que é a nossa grande luta? Enfrentar o orgulho e o egoísmo. Não lá fora, dentro. A luta é dentro. Né? Então, somos nós que devemos lutar para enfrentar e vencer esse orgulho e egoísmo, né? E a nossa realidade é isso. Então, Joana de Ângeles fala, seja estoico, né, para você viver. Entenda, conheça o Evangelho, conheça a proposta de Jesus, tente levar sentimento para isso, e quando você perceber o impulso, puxa o freio,
né? Quando você perceber um certo comportamento, se questione se está sendo justo. Ou quando você vê uma oportunidade, seja corajoso, se enfrente, né? Ou seja, e é difícil fazer isso, né? E ela nos chama então a atenção para que esse comportamento do descaso, para refletir sobre si mesmo, né? É o segundo ponto do capítulo. Ela fala assim, ninguém vai encontrar alternativa nenhuma para solucionar nenhum tipo de problema se você não pensar no problema. Não tem como, né? Então, não fazemos isso com a gente. A gente vive tanto focado nas coisas de fora, né? Ou seja, vendo vídeos de coisas que estão acontecendo no mundo, no país, na política, no trabalho, então estou estudando, então estou pensando o que eu tenho que fazer para casa, o que eu tenho que resolver, falar com o fulano, porque eu não faço esse comportamento de olhar para mim, né? Dificilmente a gente consegue se dedicar, como Joana fala, né, 1 minuto sequer para pensar em como resolver um desejo que te leva à ruína. Ou seja, então, de repente eu tenho um impulso. Nossa, como que eu resolvo esse impulso? Eu preciso desenvolver um jeito, uma estratégia para conter o meu próprio impulso, para não me deixar levar por ele, né? É como se a gente não se lembrasse que se eu mudar o que eu sou dentro, né, tudo ao meu redor muda junto. Ou seja, então se eu estou num problema no trabalho, aí tem uma pessoa que eu não me dou bem com essa pessoa, eu não tenho que ficar pensando, nossa, a pessoa fez isso, ela falou assim, porque não sei o que, tá. Eu tenho que pensar, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Não por ela, por mim. Entende? Ou seja, porque eu não quero mais ficar sentindo raiva, porque eu estou cansado de sentir raiva, eu não quero mais sentir, sei lá, angústia, ansiedade, sofrimento, porque assim, eu quero mudar. Então como que eu faço para olhar para essa realidade e não sentir isso? Essa seria uma proposta de um questionamento interno, né? Então tudo muda, o trabalho, a família, amigos, estudo, tudo, né? Então ela nos chama a atenção para a forma como a gente usa o tempo, né? Ela fala, a gente entulha a nossa mente, ela fala, a nossa não, ela fala de vocês, né? Porque a dela não é entulhada com certeza, né? Então assim, a gente entulha a nossa mente com questões secundárias do mundo, são importantes? São, mas elas são secundárias, né? E a gente não usa do tempo para refletir sobre as questões prioritárias, que são as questões do espírito. Nós somos espíritos e o tempo aqui é curto, né? 100 anos, 110 anos, hoje o pessoal está vivendo aí quase 120, eu sei, mas é 120 anos, bateu o sinal, a gente vai embora, entende? Ou seja, o espírito permanece, né? Aí ela fala, olha, o ser humano ele se sente estressado, angustiado, com medo. Por quê? Porque a prioridade dele está no acompanhar todos os acontecimentos globais, desde das futilidades até as tragédias do cotidiano. E como ele nunca se olha, ele nunca se conecta, a angústia e a satisfação, que são características do vazio existencial, ganham forças, como um grito da alma para que a consciência desperte desse transe de mundo externo para despertar para o mundo interno. E aí, ela fala, né, ao não olhar para si de fato, a inquietude e a insegurança se instalam. E a gente não pode esquecer que nós somos muito bem feitos. Todas essas coisas de inquietude, insegurança, de angústia, de insatisfação, de medo, todas essas coisas, elas existem por uma razão fundamental. Quando eu sinto isso, eu paro. Essas coisas me param, elas me freiam na marra. Então, quando eu estou desesperada, quando eu estou insegura, é porque é um movimento, assim, é como se fosse um movimento de defesa da alma, né, para que falasse, olha, consciência, para de olhar para essas coisas e olha para si. Né? Então, quando uma pessoa está sentindo muita ansiedade, ela não consegue pensar como está a política do mundo, ela não está nem aí, como que estão as coisas. Ela fala, eu estou sofrendo, eu estou muito mal. Entende? Ou seja, então nessa hora o mundo externo deixa de existir. Então essas coisas que a gente sente do nosso lado psicológico, emocional, são os freios como um movimento de defesa mesmo. Né? Por quê? Porque a gente foi bem construído. Se não tivesse isso, a gente seguia, né? Ia embora. Não voltava mais, né? Então, da mesma forma que um carro ele vai apitar porque o motorista está sem cinto de segurança, essas coisas elas apitam, né? E elas causam um profundo desconforto. E é justamente esse desconforto que é o chacoalhão que a nossa alma nos dá, como se ela pegasse e chacoalhasse, tipo, olha, acorda, o que você está fazendo? Para onde você está indo com a tua mente, com os teus pensamentos? Né? E é sobre isso que Joana fala. Ela continua, né? De tanto sentir o peso dessas emoções, né? De angústia, de ansiedade, desespero, né? Ela fala,
vocês se sentem cansados, né? E o cansaço faz a gente entrar num automatismo. A gente liga um piloto automático. E aí a gente passa a viver a vida de um jeito automatizado. Então aquele trabalho que antes me gerava um ânimo, me dava uma assim, nossa, né, eu vou, sei lá, estou conquistando coisas, estou fazendo coisas, vivendo coisas, passa a ser uma coisa morna. As relações que antes eram aquela coisa, nossa, que legal, vou encontrar fulano, passa a ser uma coisa morna. Ela fala, e quando vocês entram nesse processo, vocês adoecem com quadros depressivos e ansiosos. Então ela diz, o tédio, a amargura ganha espaço para se instalar, né? E o pessimismo começa a se desenvolver, né? E aí ela fala, qual que é a solução para tudo isso? Né? Ela diz, é necessário que você se mantenha estoico em relação a essas ocorrências, preservando a coragem da fé e o entusiasmo da luta. Por isso que eu estava falando do estoicismo, porque é tudo em cima disso. Lembrando então que ser estoico é ter coragem, temperança, justiça e sabedoria em relação a si. Então, é justo comigo que eu alimente tanto pensamento que me gera sofrimento? Né? Ou seja, é justo que de repente eu não consiga desenvolver um freio a ponto de me conter? Né? É justo que de repente eu ceda mais ao medo do que à coragem? Né? E é justo que de repente eu fique focada tanto nas coisas, nos problemas externos, e eu não busque o me conhecer, olhar para mim, 5 minutos por dia, que seja, né, como eu estou, né, uma conversa sincera. E por que é uma questão de justiça? Né? Porque quando nós fomos feitos, né, por Deus, existe um propósito, existe um porquê. Né? Então nós somos criados com amor, com a ideia do quê? De sermos caminhos, né? Luz, né? Ou seja, que a gente possa evoluir, que a gente possa ser útil, porque tudo na natureza está a serviço. Né? Então, se Deus nos ama, né? Nos colocou na condição de seus filhos, né? O amor, a bondade, a compaixão, a misericórdia é o nosso futuro. E aí a gente pega então esse futuro, a gente fala, espera um pouco e fica aqui, né, no termo básico, popular, amassando barro, né, ou seja, por vidas e vidas, né, sem olhar para essa principal propósito, esse principal motivo do porquê nós fomos feitos. Né. E muitas vezes a gente cria tanta confusão na nossa cabeça, né, que a gente ainda se rebela, né, luta contra, né, e ainda acha que Deus que não é justo, entende? Então isso não é certo, e a gente não deveria fazer isso com a gente. O nosso pequeno treino, né, então, por exemplo, tem o meu filho pequeno, tudo que eu mais quero é que ele seja feliz. Então, quando eu vejo que ele tem um comportamentozinho que está gerando sofrimento nele, dá uma dor no coração, porque fala, poxa vida, como que eu faço para ele entender que esse não é o melhor jeito de lidar com uma situação? Se sendo mãe pequeno, né, e muitos aqui são mães e pais também, se a gente sente isso com nossos filhos, né, eu fico imaginando como que a espiritualidade maior nos vê nesse ponto. Né? Então, por fim, sermos sábios, né? Não só temos o Evangelho de Jesus, a gente tem muito, mas muito material que nos ajuda a entender o Evangelho de Jesus. Né? Acho que a gente nunca viveu num tempo com tanta facilidade para adquirir conhecimento. Nunca. Ou seja, qualquer canto que você olhe tem informação. Né? Você vai no outro dia, eu fui num lugar, tinha um monte de livrinho, tinha da Seixonoe, tinha vários. Eu falei, nossa, que interessante, está espalhado, tá em todo canto. Né? Agora, só está faltando o quê? Levar esse conhecimento para o coração, né? Para que a gente possa realmente acessar, sentir, ponderar esse conhecimento no nosso dia a dia. Porque não é dentro do centro que a gente vivencia o Evangelho, é fora, né? Então, assim, para mim é sempre no trânsito, eu sou péssima no trânsito. Então, assim, mas eu vou ter que trabalhar para crescer, para melhorar nesse aspecto, né? Enfim, a gente precisa ser estoico, e a gente sabe como é difícil viver isso, né? Porque nesse momento, né, eu sou a mensageira de um capítulo, né? Então, como eu também não vivo isso e sou igual a qualquer outro ser humano, né? Ou seja, eu fico imaginando o que Joana pode nos aconselhar, né? E aí ela nos aconselha, ela dá uma orientação, porque ela sabe que é difícil, né? Aí ela coloca lá no capítulo, né? Ou seja, o que você faz nessa hora do desespero? Ore. Aí ela lembra o valor e a importância da oração. Ela fala, ore pedindo ajuda para você poder ser estoico nesses momentos do dia a dia, né? Ou seja,
peça, né, para que Deus te ajude, né, a vencer você mesmo, né, a levar luz para a sombra, né, para a minha própria sombra, a enfrentar os meus vícios, a me ajudar a me enfrentar os meus vícios, os meus desejos que me levam ao abismo, né. Ela fala, peça ajuda para você vencer o mal que habita em você, né, porque hoje, de uma forma em geral, se a gente está aqui no domingo de manhã, é porque realmente a gente já tem um desejo de que o nosso coração seja diferente. A gente já está focado, esse desejo ele já brotou dentro da gente, né? E aí então ela fala, ore com sentimento, né? E com intenção verdadeira, de realmente, eu estou cansada de ser o que eu sou, eu quero mudar, eu desejo mudar, e eu preciso de ajuda para isso, né? E aí finalizando, né, como Joana fala, faze-te um exemplo, mesmo que você seja contestado pelos outros, né? Mesmo que você não seja considerado pelos seus contemporâneos, né? Ela fala, isso não é importante, né? O que é mais importante é significativo é a tua maneira de viver, exclusivamente. Isso não é egoísmo, não é nada, isso daí é auto-amor, é autoconsciência. Eu preciso estar atenta na minha maneira de viver, sem chicote para ficar me machucando, mas apenas observar, isso aqui funciona assim, entende? Haroldo Dutra, uma vez ele falou numa palestra, ele falou assim, olha, imagine o seguinte, que você está dentro de uma sala de aula e tem um monte de criança. Você é o professor, ou seja, esse você é a consciência, é a tua consciência. Todos esses alunos é tudo que habita dentro de você. Então tem a turminha da frente, que é a turminha legal, que presta atenção, né? Ou seja, o que você já desenvolveu de bem, a tua alegria, tua amorosidade, teu carinho, eles estão ali a teu serviço. Ele falou, mas tem a turma do fundão. Ele fala, lá no fundão, tá, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. E eles, se você não estiver muito atento, eles vão pôr fogo no parquinho, entende? Ou seja, eles vão tumultuar a sala de aula. Então a tua consciência como professor, esteja atento aonde eles estão. Então quando você se comportar, vê alguma coisa, você fala, olha só, esse aí movimento que eu tive foi pelo meu orgulho. Nossa, ali foi minha vaidade mesmo, ou seja, foi esse aluno. O que eu faço com isso? Entende? Isso já é um convite para viver dentro do estoicismo, né? Eu achei fantástico, é difícil, muito difícil, né? Ou seja, em 100%, os 99,5% eu erro, né? Ou seja, às vezes o 0,5% já ajuda. Mas fica a dica, né? E a sugestão de que vocês conheçam esse livro, para quem não conheceu ainda, O Mundo Regenerado, tá bom? Então, é isso. Eu nunca sei como põe som aqui, mas enfim. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e que nesse momento a gente possa sentir a presença do nosso anjo da guarda, esse mentor amigo, amoroso, que nos protege, que nos intui e que nos acolhe com tanto carinho. Que a gente possa sentir a presença de toda a equipe espiritual dessa casa e que possamos sentir a alegria por estarmos perto deles e que a gente possa então nesse momento, todos juntos, visualizar Jesus com seus braços abertos, com um sorriso no rosto, nos convidando para que a gente possa segui-lo com os melhores pensamentos de fraternidade, de bondade, de misericórdia, de ânimo, de alegria, de esperança, para que possa se juntar a todos os outros nesse planeta que também oram e pedem pela paz em todo o orbe terrestre. E te agradecemos, Jesus, por ser o nosso modelo. Te agradecemos por ser o caminho, a verdade, a vida, através do Evangelho. E agradecemos a Deus por nos ter feito, nos ter dado a vida e a chance de caminhar e um dia ser útil, de verdade. Que essa semana seja de paz, de alegria e de muita esperança. Que assim seja.